Cantígio tem uma informação? O Julio Comensania, que é o técnico do Júnior Barranquilla, conversando com o Fábio Azevedo lá da Colômbia, o Abel lá da Colômbia, falou o seguinte... Periodistas. Os periodistas da Colômbia disse que já não conta com o Cantígio para a Libertadores em 2020, porque o desejo do jogador é deixar o Júnior para jogar num outro clube da América do Sul. Então, aí é uma questão de tempo do Corinthians acertar a grana. Estão falando em 2 milhões, uns quebradinhos de euros para ter o Cantígio. Mas não é a totalidade dos direitos econômicos. Jogador de 25, 26 anos, o Júnior acredita que ainda seja possível fazer uma grana com ele, o vendendo para a Europa. Eu acho que já começa a ficar difícil, né? O cara começa a bater com 25, 26, só se estiver realmente arrebentando a boca do balão. Mas, enfim, é uma informação. Também não acho que seja o melhor volante da história, mas o Thiago Nunes gostou dele, porque o enfrentou pelo Atlético Paranaense contra o Júnior Barranquilla. Só que assim, não é um volante, é aquele volante que faz muitos gols. E pelo menos na Libertadores, quando eu vi aí, ele enfrentou o Palmeiras, né? O Júnior enfrentou o Palmeiras nessa Libertadores de 2019. Ele não é aquele cara da assistência, né? Não é o passador pro golpe final. Ele é um cara que tem qualidade para pegar a bola tal, e trabalhar essa bola. Mas tipo um Maicon do Grêmio. Exato, mas não é o cara da assistência. Eu acho que meio campista tem que saber da assistência, entendeu? Seja qual for a função dele inicial, o cara é mais marcador. Se possível, fazer gol, chutar gol. Como, por exemplo, o Paulo Roberto Falcão. Assim, mas tudo bem que o Falcão está num outro patamar, Abel. É difícil você falar... Vamos falar de uma realidade nossa? Gerson. Vamos falar de uma realidade internacional, já que estamos falando de um Cantígio que é colombiano. Sanches, do Santos. É brincadeira que esse cara joga. Jogador, né? Esse cara, quando o Santos não tem a bola, ele sabe o que fazer. Quando o Santos está com a bola, ele pega a bola dos zagueiros. Daqui a pouco ele está lá na área chutando e fazendo gol. Claro que é difícil arranjar um jogador desse. Então, por isso que é importante a gente entender o processo para não trazer mais do mesmo. Porque o Corinthians está cheio de volantes. Tem Ralf, tem Gabriel, tem René Júnior, tem o Camacho voltando, tem o Ramiro, quase falei Romero, Ramiro, que também é uma espécie de um meia ali pela direita. Posso lembrar de um colombiano? Sim. Só que aí eu vou... Eu até sei quem que você vai falar. Fred Rincon, tá bom pra você? Esse é monstro. Aí o torcedor vai chorar. Esse é monstro. Tá bom? Monstro. Se o... Como é o nome dele? Cantígio? Cantígio? Se o Cantígio chegar perto ali do Rincon... Fred Rincon. Olha aqui, vocês estão falando muito de contratações, de chegadas, mas todo clube tem que olhar para a base. E o Diego Bertozzi está lá no CT Joaquim Grava, porque tem aí a Copinha. E da Copinha sempre você garimpa bons talentos. E o Andrei Sanches vem dizendo, Bertozzi, tem que olhar para a base. Aqui está o potencial do Corinthians. Dá para destacar alguns nomes aí, Bertozzi? Seja bem-vindo. Valeu, Fábio. Abraço pro Quesada também, pro Abel, amigos ligados no Tarde Redonda. Pois é, né? O Diego Coelho concedeu entrevista aqui, ele que voltou para o cargo de técnico da base, mais cascudo depois da experiência, da pressão que ele teve à frente do time principal e confirmou a vaga do Corinthians para a Libertadores. Então, ele e o Thiago Nunes, agora sim, depois do fim do Brasileirão, os dois estão conversando sobre o planejamento de 2020. O Diego Coelho fazia questão, antes do campeonato terminar, de dizer que não conversava com o Thiago Nunes, que o Thiago Nunes estava respeitando esse período de fim de temporada, e agora eles têm conversado bastante, inclusive no curso da CBF que os dois fizeram juntos recentemente. E o Corinthians é o maior campeão da Copinha e parte em busca dessa 10ª conquista com 30 jogadores, alguns do elenco sub-17 e outros que já foram relacionados, inclusive para o time principal, mas tem idade ainda sub-20. É o caso do Lucas Piton, lateral, do atacante Léo Pereira, e o Thiago Nunes já foi brifado, digamos assim, pelo Diego Coelho de alguns atletas em que o Thiago Nunes tem que prestar atenção para, quem sabe, aproveitar esses atletas também na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a maior vitrine, né, do futebol de base no Brasil. Agora, eu ouvi vocês falando sobre o Cantígio, né, o jogador colombiano do Júnior Barranquilla. De fato, né, o técnico do Júnior deu essa entrevista e essa transferência, essa possível vinda do Cantígio ganhou força, embora o Corinthians, como o Theo Quesada já mencionou, tenha atletas para a posição. É o caso do René Júnior, do Ramiro, esperava-se mais do Ramiro
por tudo que ele fez no Grêmio, mas o Ramiro ainda é um jogador em que o Corinthians aposta e confia bastante. Tem o Matheus Jesus, que o Corinthians, por uma cláusula, deve exercer esse direito de compra. Então há outros jogadores para a posição. Por outro lado, o Júnior Urso tem o futuro dele indefinido, ele deixou em aberto o futuro dele no Corinthians. Então o Cantillo viria também para essa posição hoje onde joga o Júnior Urso, é uma possibilidade. Em relação ao Sid Clay, ele é de fato o favorito para a lateral esquerda e o Corinthians nesse momento tenta reduzir a pedida do Dinamo de Kiev de quase 5 milhões de reais por 1 ano de empréstimo. Se não houver acordo, o Dodô do Cruzeiro interessa a cúpula corintiana. Há pouco o técnico Diego Coelho comandou o trabalho, né, da equipe de base aqui no CT Joaquim Grava. Os jogadores do Corinthians vão disputar a Copinha na cidade de Franca, embora esteja mais longe, perto ali da região de Ribeirão Preto, longe em relação à capital. O Diego Coelho falou sobre a torcida corintiana que deve marcar presença e os atletas não veem a hora de poder estrear na Copinha. Sobre o Michael, o Corinthians por enquanto mantém essa oferta de 22 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do destaque do Goiás no Brasileirão e pode incluir alguns jogadores diante da pedida alta aí do Goiás, que está firme no propósito de fazer mais dinheiro com o Michael. Agora, o que é interessante e é um desafio para o Thiago Nunes é que ele vai chegar, além dos reforços que devem vir, além do Luan, que é o principal reforço, há jogadores que não devem ser aproveitados pelo Thiago Nunes. E ele terá um quebra-cabeça com pouco tempo para o encaixe das peças, porque o Corinthians, de 13 a 20 de janeiro, vai disputar a Florida Cup. No dia 2 de fevereiro já tem o primeiro clássico do ano pelo Paulistão contra o Santos e 3 dias depois a estreia na Libertadores fora de casa, ou contra o Guarani do Paraguai ou contra o 4º colocado do Campeonato Boliviano. Depois o time tem as suas atenções de novo para o Campeonato Paulista, né, no dia 12, na verdade no dia 12 de fevereiro tem a partida de volta pela Libertadores e 4 dias depois mais um clássico, o majestoso contra o São Paulo, então, pelo Paulistão. Então nós estamos falando de 4 partidas fundamentais para o Corinthians em 14 dias, 2 jogos fundamentais para a temporada, estamos falando da Libertadores.